Galera, hoje eu trago para vocês o review do Moto G5 Plus. Esse que é um celular que chegou ao mercado brasileiro envolvido em muitas polêmicas e nós precisávamos testar ele. Então, vem comigo conferir todas as nossas opiniões a respeito dele. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rony, trazendo para vocês mais um vídeo. Vídeo de hoje para falar sobre Moto G5 Plus, que é um celular bem interessante, um celular que chegou ao mercado com preço alto, mas que também precisa de sua atenção, envolvendo design, envolvendo os seus 2 GB de memória RAM, né? Foi motivo de muitas polêmicas, mas eu já vou explicar isso para vocês. Vamos começar falando aqui do design do aparelho. Ele é um aparelho que tem um design interessante, ele é leve, ele é prático de usar. A tela de 5.2 está bem posicionada, tem as bordas normais do aparelho e tal. Ele tem uma qualidade legal de tela. Ele tem aqui na parte da frente a câmera, né? O alto-falante também na parte superior. O sensor biométrico do aparelho, que era uma grande crítica minha ao Moto G4 Plus, agora serve para outras funções também. Ou seja, você pode utilizar ele para navegar entre as tarefas recentes e usar ele para voltar também, voltar ao menu, né? Voltar à home. Isso é uma coisa legal, mas foi uma coisa que eu não me adaptei tanto assim. Tem pernilongo aqui. Bom, na parte de baixo dele ele vem com entrada para fone de ouvido, microfone e entrada micro USB. Em pleno mundo digital que estamos utilizando todo USB tipo C, a Lenovo manda o aparelho com micro USB. Eu achei que poderia ser melhor isso daqui, né? Na parte traseira nós temos aqui algumas inscrições, né? E aqui é onde o plástico se mistura com o metal. O aparelho tem sim, aqui na parte de baixo e na parte de cima, partes com acabamento em plástico devido às antenas, e aqui na parte traseira dele de fato é metal. Só que esse acabamento em metal e plástico, ele acaba se misturando, né? Eles se misturam com o outro, você não percebe muito bem essa diferença, mas as cores são diferentes, então dá para perceber a diferença no olhar, no material nem tanto, tá? E esse negócio da cor ser diferente não me agradou muito, não foi uma coisa que eu curti nesse aparelho, foi essa diferença de cor. Na parte traseira do aparelho ainda tem a câmera dele de 12 megapixels com abertura de 1.7. E daí já tem uma galera falando, é o sensor do S7, é o sensor de não sei quem. Calma que tem as suas variações aqui, não é exatamente o mesmo sensor, não é o mesmo processamento, mas eu já vou explicar isso para vocês, tá? E aqui na parte superior do aparelho tem entrada para chip, e que também é uma bandeja híbrida, aquela bandeja que todos nós não curtimos muito, eu pelo menos não curto muito ela, tá? Para você ligar o aparelho, chegar até as funcionalidades dele, você vai passar pelo sensor biométrico, que agora tem outras funções. Ele também serve para você alternar para o multitarefas, voltar e ir direto para a home. Isso é uma coisa legal que você pode configurar ali pelo aplicativo Moto Tela, mas foi uma coisa que eu achei meio difícil de usar. Você tem que deslizar o dedo e nem sempre eu consegui fazer isso com uma facilidade. Eu acho que poderia ser mais fácil. Ou talvez nesse caso o sensor não fosse afundado ali, porque aqui ele é um pouquinho para dentro da carcaça do aparelho, então isso atrapalha um pouquinho. Se ele fosse pelo menos na mesma linha, eu diria que seria mais interessante. É uma função que talvez precise da pessoa se acostumar e eu não me acostumei muito. Eu acabei voltando para os botões virtuais, que eu não curto muito, mas acabou sendo a melhor opção para mim. Nesse caso aqui, a Lenovo tem um aparelho, que é o Lenovo Zux Z2 Pro, o Zux Z2, que ele tem essa função, você desliza para um lado e para o outro para alternar entre aplicativos. Poderia ter usado um sensor parecido, ou o mesmo estilo, que o sensor é um pouquinho mais alto que o aparelho, e nesse caso aqui ele é um pouquinho mais baixo. A tela do Moto G5 Plus é uma tela de 5.2 polegadas com resolução Full HD, né, aquela 1920 por 1080, e ela é uma tela de TFT, uma tela IPS LCD. Uma tela boa, não tem um brilho tão exagerado assim como eu gosto de cores bem vibrantes, mas é uma tela boa, bem legal de usar. Tá? Bom, a tela é legal para você ver filmes, ver vídeos,
e utilizar ele para jogos. Ela tem um ângulo de visão legal, então você não vai ter grandes problemas. Também o equilíbrio de cores dele é de boa, eu não achei que ele satura muito uma cor ou força muito em outra. Só que o branco, na minha opinião, é um pouco amarelado e o preto é um pouco mais cinzento nessa tela. Então, mas são poucas coisas, são detalhes nesse caso aqui, tá? O sistema que vem no aparelho é um Android 7.0, então você tem aqui um Android bem puro com as funcionalidades do Android 7.0. Pode ser que venha uma atualização aí muito em breve, mas até o momento você tem Android 7.0, já é uma versão atualizada. Mas nesse caso a Lenovo não traz muitas personalizações aqui, então você tem um Android bem puro, bem limpo de qualquer porcaria de aplicativo de empresa. Ele tem pouquíssimos aplicativos instalados, e aqui mesmo que eu me lembro é só o Mototela que vem aqui produzido pela Lenovo / Motorola. O hardware desse aparelho é um hardware interessante, eu diria, porque conta com Snapdragon 625, que é um processador bem forte e econômico, ou seja, ele consegue realizar bastante tarefas e ainda assim gastar pouca energia. Aquele processador que vai dar uma autonomia de bateria bem legal e vem acompanhado aí de 2 GB de memória RAM. Isso é um ponto terrível, eu diria, porque já é uma época que a gente consegue aparelhos aí com 6 GB de memória RAM sem gastar muito, e esse aqui veio com 2 GB. E ainda assim chegou no Brasil com um preço bem salgado. O fato dele ter 2 GB de memória RAM não atrapalhou nos nossos testes, tá? Ele rodou todos os jogos, rodou vários aplicativos e ainda assim conseguimos uma boa autonomia de bateria, como eu disse para vocês. Isso é devido ao processador. Nesse caso, os 2 GB de memória RAM não fizeram tanta diferença agora. Eu diria que ele vai fazer muita diferença quando você comprar o celular e usar ele aí durante 6 meses. Você já vai perceber que ele vai começar a engasgar, começar a realizar as tarefas de uma forma bem mais lenta. Então, esses 2 GB de memória RAM, cara, eu acho que foi um ato falho. Apesar de que o aparelho tá legal, eu tô testando ele aqui já tem uns 30 dias e ele tá legal, ele tá rodando bem. Mas eu acho que a longo prazo ele vai penar um pouco mais. Para quem gosta de jogos, saiba que o aparelho conseguiu rodar a maioria dos jogos de boa, inclusive aqueles jogos que têm uma qualidade gráfica mais alta. Só que nesse caso, eu tive que reduzir os gráficos e em alguns momentos ele deu uma engasgadinha, como foi no Asphalt Extreme e também no Need for Speed No Limits. Ele deu aquela engasgadinha, daí depois fluiu legal. Bom, no quesito de leitura de memória interna ou de velocidade de memória interna, como que ele vai realizar a tarefa para acessar os arquivos, por exemplo, nós fizemos alguns testes e nos testes que nós fizemos ele chegou ali na média de 150 a 160 megas de leitura e cerca de 20, em alguns momentos ele chegou até 40 megas de escrita. O que quer dizer isso para você aí que não entendeu nada do que eu disse? Quer dizer que ele vai acessar os arquivos de uma forma rápida. Eu não diria muito rápida, ela é rápida. Mas para escrever, para você salvar um arquivo, ele vai demorar um pouquinho mais. Ele está dentro da categoria, ele está no padrão intermediário, então isso é normal nesse caso aqui, tá? Falar um pouquinho das câmeras deste aparelho. O aparelho tem uma câmera traseira de 12 megapixels com abertura de 1.7, que é realmente interessante. Foi uma das coisas que eu mais curti nesse aparelho foi a câmera, porque ele tem umas fotos bem claras, você consegue fazer imagens com boa qualidade e a câmera frontal também é agradável de se usar. Você consegue ver uma nitidez legal quando você tira algumas fotos e isso ajuda bastante. Eu vou deixar fotos e vídeos rolando aí para você entender melhor o que eu achei dessa câmera, beleza? Beleza? Bom, aqui é um teste da câmera frontal do Moto G5 Plus. Nós estávamos aqui gravando vídeos, ó, tem algumas coisas ali, e resolvemos já fazer esse vídeo direto aqui para testar a câmera frontal desta criança aqui. Bora testar também a câmera traseira dele para vocês terem uma noção aí. Fala galera, beleza? Estou usando aqui o Moto G5 Plus para gravar aqui vídeo em 1080p 60 fps. Lembrando que esse aparelho também grava em 4K 30 fps, tá? E só para vocês terem uma noção, ó,
Olha ali como que é o foco dele, é bem rápido, né? Vocês podem ver que mesmo aqui, só segurando ele na mão, ele já foca muito rápido em alguns casos, né? Porque agora ele resolveu demorar um pouquinho mais. Falar um pouquinho da bateria do Moto G5 Plus. Ele tem uma bateria de 3.000 mAh e, como eu disse a vocês, ele tem um processador Snapdragon 625, o que é econômico. Então aqui eu consegui cerca de 6 horas e meia, 7 horas de uso intenso. Como que eu consigo medir isso? Eu olho lá o quanto a tela do aparelho ficou ligada. Então ele deu 7 horas com a tela ligada. No uso normal, eu diria que eu consigo usar o dia inteiro, chego em casa ainda com 10, 15% de bateria. Ou seja, ainda chego em casa com bateria se eu sair de casa às 7 da manhã, tirar o celular às 7 da manhã da tomada. Então a bateria foi uma das coisas que mais me agradou neste aparelho, principalmente pela sua autonomia. Além disso, o aparelho consegue rodar tudo muito bem e isso ajuda também no desempenho dele, para você ter uma boa experiência com o aparelho. Sobre o áudio do aparelho, é uma das minhas reclamações, ele poderia sim ser mais alto. Ele é posicionado aqui na parte da frente, o que ajuda a não ser tampado quando você está segurando para ver um vídeo ou para jogar no aparelho. Mas ele poderia ser um pouquinho mais alto e falta isso ali. Os fones de ouvido que vem na caixa são fones de ouvido que parece ser vendido com aparelho lá da década de 90, de tão estranho que é e tão feinho. Poxa, podia ter mandado um fone de ouvido melhor, né, Lenovo? O aparelho começou a ser vendido aqui no Brasil por R$ 1.500. Na data desse vídeo, que é hoje 4 de maio, ele está sendo vendido aí na média de R$ 1.100. Passa a valer mais a pena porque é difícil de encontrar um aparelho que tenha essas configurações, principalmente na câmera e bateria, tá? Que tenha esse preço. Eu diria que vale a pena? Sim, em alguns momentos, para algumas pessoas, ele vale a pena sim. Ele é para aquela pessoa que procura uma boa autonomia de bateria e que às vezes vai usar a câmera, tá? É um aparelho para uso mais intermediário, você que usa rede social e que tira algumas fotos para postar nas redes sociais. Se você de vez em quando joga também, vai atender, tá? Se você procura espaço interno para muitas fotos, ele também tem espaço para cartão, isso ajuda também. Eu citaria como pontos positivos no Moto G5 Plus a autonomia de bateria, a câmera dele que é muito boa na minha opinião e o processador que além de ser forte é econômico. Como pontos negativos do Moto G5 Plus, eu citaria que é aqui o sensor biométrico dele, não o sensor biométrico em si porque ele é muito rápido, mas as funções que foram agregadas a ele, tá? Porque ele não é tão fácil assim de se acostumar. O fato dele ter somente 2 GB de RAM vai reduzir a vida útil dele, na minha opinião. Então isso também é um ponto negativo. E o preço que ele começou a ser vendido aqui no Brasil pode ser melhor. Se você estiver vendo esse vídeo numa época que o preço tá aí na faixa de seus R$ 1.100, R$ 1.200, passa a valer um pouquinho mais a pena esse aparelho, beleza? Bom, gurizada, era isso que eu queria contar para vocês a respeito do Moto G5 Plus, né? É um aparelho legal, tem suas vantagens, tem as suas facilidades e tem sim o seu público. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos e desce aqui embaixo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem vídeo novo quase todo dia. Se você estiver vendo em maio de 2017, tem vídeo todos os dias de maio, beleza? É isso aí, valeu!